Mas eu queria que você falasse do seu trabalho eu queria que você contasse um pouco da sua mediunidade. Como que ela se manifesta, como que ela se dá? Porque você é um médium, seria um médium de cura. De cura física. De cura física. Tá. O que acontece? Para você ter uma cura física, você tem que ter... Primeiro, a doença acontece porque você caiu muito no mesmo buraco, né? Muito no mesmo buraco. Porque a máquina é feita para funcionar direitinho. E é sempre um chamado, alguma coisa que a gente está fazendo errado. Algumas doenças, se você não tiver uma ajuda do plano físico e no plano espiritual, não dá tempo de você despertar para esse buraco, senão você acaba desencarnando, né? E quando você procura uma ajuda com um médium de cura, e não necessariamente tem que ser numa casa kardecista, ou numa casa de umbanda, ou numa casa de candomblé, que também tem, pode ser numa casa evangélica, numa igreja católica. Eu sei que tem muitos padres que fazem coisas muito bonitas também, mas é sempre mais discreto, mais velado, né? O próprio Frei Luiz, que foi um frei, era um médium de efeito físico, né? E morava em Petrópolis, né? Meu avô conheceu ele, é incrível. E meu avô não acreditava muito em nada, mas ele era muito criancinha, né? E o médium de cura, eu dou um exemplo que é que nem um carro que não pegou, e tem lá duas pessoas dando um empurrão para o carro pegar no tranco, e aí vem um médium de cura e dá uma mãozinha a mais, e aí às vezes aquele carro pega, e depois que ele pegou, a bateria vai carregar, ele vai viajar daqui para Bahia, daqui para Minas, e deu tudo certo. Às vezes ele não pega. Por quê? Eu falo sempre isso, 10 vezes 1 é 10, mas 1000 vezes 0 é 0. 10.000 vezes 0 é 0. Se a pessoa disser que não vai ficar curada, você não tem chance de ajudar. Ela tem que dizer que quer ser curada e ela tem que fazer o deverzinho de casa. O que é o dever de casa? A pessoa tem um problema de pulmão, mas ela não quer se ajudar na melancolia, vai ficar difícil. A pessoa tem um problema de raiva, mas ela não quer ajudar na raiva, fica difícil. Muitas vezes o doutor chega para a pessoa e fala assim: e você, como você está? Ela fala: estou ótimo, doutor. E o seu perdão, como está? E aí ele diz: está ótimo. E aí ele nunca viu a pessoa, eu nunca vi a pessoa, ele pergunta a pessoa e é assim: e aquele seu irmão que você não fala há 13 anos? E aí a pessoa desmorona de chorar ali na frente, porque é um provocador, né? Ele faz muito isso. A primeira vez que eu estive com ele, uma entidade me chamou para eu ir trabalhar num centro grande lá no Rio de Janeiro, e eu só trabalhava com o vovô. E aí o médico chegou, o médico espiritual, e falou: vem cá, você vai operar. Eu falei: nossa, esse cara, nossa, ele é grosso pra caramba, vai me chamar para operar? Eu não opero, eu trabalho só com o vovô, ele dá um passe na pessoa ali e tal. E aí eu falei: eu vou lá. Pô, mas eu não vou contrariar, porque ele é tão ríspido, né? E aí eu estiquei a mão para uma senhora, ele falou assim, me pegou, era bem menor, estava numa média bem menor do que eu, e falou assim: essa irmã tem dores nos pulsos e nas mãos, opere. Eu falei: tá bom, eu estiquei a mão, e na hora que eu estiquei a mão, veio um cano de luz, assim, como se fosse uma luz líquida, e foi muito bonito, eu fiquei muito emocionado, e foi muito forte. E eu falei: nossa, aconteceu uma coisa, ele falou, ele estava certo. E aí eu fiquei meio zonzo, ele me tirou: quer dizer que você não opera? E ele escutou o que eu pensei. Isso não vale, né? Não Claro, vale. Claro. Mas muitos deles, conseguem captar o pensamento de todas as pessoas no raio de 6 metros. Então, assim, é muito invasivo, né? E aí ele falou, aí ele me levou para uma outra pessoa, e ele falou: esse irmão tem isso, opere. E quando o doutor operou esse irmão, foi a primeira vez, isso foi em 2010. E eu sei hoje que era o doutor, mas para mim eu estava lá meio vendido, como se fosse o vovô cuidando da pessoa. E aí ele operou e ele falou para o moço assim: você pode escolher ser o homem que você quiser ser, a hora que você quiser.
E o homem chorou muito. Eu acho que ele estava em alguma dessas encruzilhadas que você escolhe ser um homem correto ou não, né? E ele chorou muito. E aí a entidade que estava lá coordenando a sala, pode sentar, descansa. E eu descansei e sentei e eu fiquei pensando, mas ele tinha um sotaque diferente e não era o vovô, era uma outra pessoa. E eu olhei para ele e falei, esse cara sabe quem é. E ele olhou e falou assim, mas você ainda não vai saber. E aí começou a rir, eu nem sabia que aquela entidade ria, porque ele vivia sempre tão bravo. É uma experiência muito interessante. Quanto mais afinado você tiver, mais você consegue ajudar as pessoas. É um trabalho que você tem que estar 24 horas por dia dedicado no seu caráter, na sua postura, o jeito que você faz as coisas, porque senão você traz ruído, né? E é sempre aquilo, você tem que estar com a humildade em dia e estar com a sua oração em dia. Aí você pergunta, poxa, mas vale a pena? Cara, quando você consegue ajudar uma pessoa que leva alguém para você, que é importante para você, e aí você ajuda aquela pessoa a ter uma melhora que às vezes a ciência não explica, ou às vezes não consegue nem aceitar, vale muito a pena. Eu era muito quietinho no meu canto, né? A gente fazia as lives e eu não deixava gravado, porque o vovô falava assim, as pessoas podem estão com compromisso na mão, só precisa estar com essa coisa na mão, é só botar para tocar, para lembrar, e não precisa ver depois. Que eu gostava, porque assim, é mais leve, né? Você faz aquilo ao vivo, né? Aquele pessoal que viu com você na hora viu, e depois parece que meio some, né? Não fica guardado para sempre, né? Era um pouco mais leve, mas depois muita gente pedia para a gente guardar. E aí a gente guarda. Só que hoje, às vezes tem pessoas que estão fora do Brasil e às vezes a equipe ajuda, né? Que eu tenho pessoas muito queridas, nós não temos funcionários na nossa casa, temos colaboradores. E aí as pessoas ajudam a responder e às vezes elas mandam para mim, André, isso é um caso para você. E aí a pessoa não faz o muro das lamentações. Não é aquela pessoa que está reclamando, porque muita gente acha que quanto mais reclamar, mais atenção vai ganhar. Não funciona assim. A gente está sempre na busca da oportunidade de ajudar, mas a pessoa tem que querer se ajudar, né? Então, a pessoa dá o quadro do que ela está passando e pede uma orientação, pede um caminho. E às vezes eu encaminho para elas 2 frases e faz tanta diferença, não que eu seja detentor de todo esse conhecimento, mas eu sou um canal do que chega, né? Claro. Chega a psicofonia. E quando a pessoa começa a falar, é muito interessante. Eu começo a ter antecipado o resto, o parágrafo. Então, assim, você fica com o coração um pouco mais, porque você vai dar uma opinião numa coisa de uma pessoa, é muito delicado, né? Quando você vai tendo antecipação do que ela vai falar, você fala, não, então não estou sozinho, é uma mensagem mesmo que vai chegar. E às vezes você fala 2 frases que a gente manda para a pessoa e acerta. Como foi o caso, por exemplo, desse senhor que o doutor chegou e falou assim, e o seu perdão? Tá ótimo, e como você não fala com o irmão há 13 anos? E aí a pessoa chora, e quando a pessoa chora, ela lava a alma, né? E eu tenho muita esperança que essa pessoa tenha procurado o irmão, porque ele foi obrigado a lembrar que tinha que fazer as pazes com o irmão, né? Nós temos muitas oportunidades. As pessoas estão muito preocupadas, né? O que tem que guardar, o que tem que estocar, onde eu vou estar na hora da transição planetária, na grande hora X, né? E eu digo a vocês, não fica preocupado com isso. Se preocupa quem você tem que ligar e pedir perdão. Quem você tem que ligar e perdoar. É a coisa mais importante primeiro. Porque quem perdoa se livra de um peso. E quem pede perdão fez um exercício de humildade. Se a pessoa te der o perdão, é um presente. Mas, se ela não te der, você fez a sua parte. Tenha certeza, a semente está plantada. Um dia ela vai dar o perdão para você. É inevitável, né? É o caminho natural. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.